Bem, com muito prazer recebendo pela primeira vez no meu canal a senadora Mara Gabrilli. É uma honra, né, recebê-la aqui no meu canal. Agradeço, Mara, muito obrigado por você ter aceito o convite. E a primeira questão que eu coloco para você, nós vamos falar, claro, da conjuntura, da situação política, da terrível crise sanitária que nós passamos. Nunca imaginei que nós chegaríamos onde chegamos, sinceramente. Como é que você está vendo isso como senadora, ali, a ação do governo Bolsonaro em relação à crise sanitária? Qual é a sua avaliação? E muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, primeiro é inevitável te dizer que eu estou muito triste, porque assim eu também nunca imaginei passar por isso e acho que a tristeza vem também, Vila, de você não enxergar a melhora, né? E hoje, pelo que eu estou vendo, a nossa crise que aumenta cada vez mais se chama Bolsonaro. E assim, até outro dia eu imaginava que o Brasil não aguentaria um impeachment nesse momento, por exemplo, de tanta crise, né, de tanto desmando, de tanta negação, e dessa forma totalmente sem empatia, né, de lidar com a população brasileira, de lidar com o sentimento da população brasileira hoje, né, que é uma população de luto, que está de luto. E é muito frustrante a gente não enxergar a luz no fim do túnel. E para mim, hoje, acho que a luz no fim do túnel é contabilizar quantas pessoas a gente está perdendo por dia. Por dia estamos chegando em 4.000. Se a gente tirar o Bolsonaro, vamos fazer as contas. Vai morrer menos? Vai morrer menos. Então, acho que a gente tem que começar a se nortear assim, para uma outra solução, porque da forma que a gente está indo. Então, ontem, teve a primeira reunião do comitê, já atrasada há um ano. Eu, no primeiro momento, eu entendi até que Bolsonaro tinha participado e saiu negando, mas assim, ele nem participou e já saiu sem máscara, assim, fomentando aglomeração. Então, como disse o Tasso Gereissati ontem numa entrevista, o problema do Bolsonaro não é político, é psiquiátrico. Então, assim, a gente vai ter que tomar uma atitude. E eu vejo que o Congresso é fundamental nesse momento, entendeu? Para conseguir ajudar a dirimir o caminho do nosso país. Eu acompanhei as sessões do Senado, me lembro de uma delas que compareceu o então ministro da Saúde, o general Pazuello, né? E o que chamou a atenção para mim, como eu acompanho diariamente o noticiário político, era o despreparo, né, do general para tratar de um assunto tão grave como a Covid-19, que é a crise sanitária mais grave da história do Brasil. Não há nenhum paralelo com qualquer outro fenômeno que nós tivemos. E eu me lembro também da sua participação. Como é que você assim viu? Ele ficou de maio até agora, até março, como ministro da Saúde. Quer dizer, como é que é a sua análise da gestão Pazuello? O que significou isso para você, como cidadã? Um fracasso, porque a gente teve um ministro, o Henrique Mandetta, que, sinceramente, ele estava conduzindo a pandemia de uma forma que eu acho que trazia um pouco de acalento, né? Embora muita dor, muita surpresa, porque a gente estava começando a viver a pandemia. E ele conseguiu um feito, Vila, isso eu guardo assim no meu coração como um brilhantismo do Mandetta, que foi fazer com que o povo brasileiro tivesse fé no SUS. Isso, para mim, foi um feito muito grandioso. Agora, aí chegou o Pazuello, destruiu a fé, destruiu as estratégias, porque, inclusive, o Mandetta comentou comigo há um tempão atrás que ele havia previsto que ia faltar oxigênio. Ele entrou em contato com a White Martins, virou e falou assim: escuta, corremos o risco?
eles falaram assim para o Mandetta: se for só o estado de São Paulo no ritmo que está, a gente não aguenta. Ele falou assim: então, comecem a produzir. E ele fez um planejamento, Vila. Esse planejamento foi ignorado pelo Pazuello. Então, assim, são erros que são fatais, que estão trazendo morte. Então, assim, a minha avaliação é que o Bolsonaro, quando consegue escolher um bom ministro, porque ele fez isso no começo, e se esse bom ministro tem sucesso, cai, né? Acaba, porque ser profissional, democrático e ser eficaz não é bom para o Bolsonaro. E aí ele consegue colocar ministros despreparados, como o Pazuello, que não respondeu uma pergunta, Vila, aquele dia no Senado. Ele não teve capacidade de responder, né? E, assim, é um caminho, parece que já é piada pronta. Se sobressaiu, fez direito, cai. Infelizmente, essa é a dura realidade. Mara, eu estava falando justamente há minutos atrás com o João Amoedo e coloquei uma questão para ele, que era a seguinte: se ele também conhecia, porque não sei se era uma impressão minha, se eu estava errado, que o número de pessoas que nós já estamos com 322 mil óbitos e com a média agora, infelizmente, de 4 mil mortos por dia, e se tivermos isso no decorrer de abril, vezes 30, nós teremos 120 mil, com mais os 322, nós estamos chegando quase a 500 mil em maio. É uma loucura. Mas mesmo assim, Mara, tem pessoas de alto nível, assim, de nível cultural, de nível financeiro, que não acreditam na pandemia. Você conversa, você fala, eles desconsideram a vacina, o uso de máscara, o distanciamento social, tudo. Quer dizer, a impressão que dá é que nós estamos falando para pessoas que não têm assim o mínimo acesso à informação, que tiveram sérios problemas. Eu não sei se isso ocorre com você também, com as pessoas que eventualmente você tem a relação, mas o que acontece, o porquê disso, de não acreditar no que é real, do que nós estamos vendo? E olha, o número de óbitos não dá para dizer que é falsificado. E hoje não são só os mais idosos, vai descendo, e hoje jovens estão falecendo, né? Eu vejo que o brasileiro tem uma mania de achar que tudo pode acontecer com os outros. E muitas vezes ele não considera que ele é os outros dos outros. E a gente tem um presidente que não dá exemplo, Vila. Isso eu acho que é fundamental, o exemplo. Então, assim, enquanto o presidente vai lá, desdenha, no aniversário dele, faz aquela aglomeração, tira a máscara, entendeu? Lava a mão no espelho d'água sujo, limpa a mão na calça, vai lá, passa a mão no nariz e cumprimenta as pessoas. Então, esse é o exemplo que o nosso presidente dá. E eu acredito que, assim, muito brasileiro, na hora que vota, na hora que busca um herói para votar e para salvar o Brasil, entendeu? Acaba incorporando as atitudes e a personalidade desse cidadão que virou presidente. Eu vejo muito brasileiro assim saindo do armário, sabe, com sentimentos ruins. Parece que virou moda ter ódio, virou moda discriminar, né? Virou moda ser displicente com algo que está acontecendo de tão grande. E por isso, Vila, que eu faço uma relação direta, sabe? Tanto do Bolsonaro com as suas atitudes e a consequência das mortes, porque muitos dos que estão morrendo hoje são aqueles que estão aglomerando, entendeu? Jovens que estão aglomerando, esses que estão morrendo. Não tem como você não fazer uma ligação direta. Assim como não tem como não ter feito uma ligação direta do ministro Ernesto Araújo com a nossa dificuldade de vacina. Assim como também não dá, Vila, para a gente não fazer uma ligação direta, por exemplo, do ministro Ricardo Salles, com tanta dificuldade que o Brasil está passando. Entendeu? A Europa não tem mais empatia com o Brasil, nem simpatia pelo Brasil.
por questões de desmatamento, né, e de como ele vem conduzindo o Ministério do Meio Ambiente com essas normas infralegais, deixando nosso meio ambiente totalmente vulnerável. E de coisas que o Brasil, por exemplo, trabalhou fortemente na ONU, né, e que foi fundamental em vários, eu até separei. Olha, a Convenção para a Eliminação de Formas de Discriminação, o Brasil foi o primeiro a assinar. Convenção sobre Direitos da Criança, Convenção sobre Tortura, a Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção que fala de prevenir e erradicar a violência contra a mulher, Pacto Global dos Refugiados e da Migração. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil conseguiu se indispor com a China, se indispor com a Europa, se indispor com os BRICS, que poderiam, nesse momento, tanto nos ajudar com vacina, são os maiores produtores de vacina nesse momento. E a Europa? A Europa, com o Brasil, com toda essa atitude, tanto nas relações internacionais quanto nas relações internacionais ligadas ao meio ambiente, que o Brasil sempre teve um papel protagonista. E agora a gente virou o quê, né, Vila? A nossa cara para o planeta, entendeu? É uma cara de quem está, além de poluir, contaminando o planeta. Então, eu acho que a gente tinha uma grande crise, que era o Ernesto Araújo, não sei como é que vai continuar agora, porque pode vir um novo, mas o chefe é o mesmo, né? E os filhos do chefe também continuam os mesmos. Mas eu acho que um grande passo para a gente começar a melhorar e ver luz no fim do túnel é o Ricardo Salles também pedir para sair. Eu acho que já vai ser um grande avanço para a gente conseguir ter esperança. Pelo menos é assim que eu vejo. Mara, veja, você destacou alguns pontos que me parecem centrais, né? Você passou pela questão da saúde e o ministro Pazuello, que ficou 10 meses e é corresponsável pelo genocídio. Claro que o principal responsável é o Bolsonaro, mas ele é corresponsável. Você passou pelas questões aí, as votações da ONU. O Brasil teve votações tenebrosas recentes na ONU contra essa tradição brasileira, sempre se identificado com pautas progressistas, democráticas. É uma política externa que o Brasil atacou os nossos principais parceiros na Europa, a Alemanha, a França, a atual administração americana, né, a China e o Mercosul, a Argentina, quer dizer, os 4 pilares principais do Brasil, o Brasil atacando. Por outro lado, no meio ambiente, o Ricardo Salles, basta lembrar a Fundo Amazônia, né, perder aqueles recursos, né, ele dizendo que não precisava, e as falas irresponsáveis. Isso só para dar alguns exemplos desse Você governo. falou bem, eu tinha esquecido o Tratado do Mercosul. A Europa não quer Exato. assinar, não quer ratificar por questões ambientais. Perfeito, E isso a perfeito. E gente é teria necessário. a maior zona de livre comércio do mundo com esse tratado. Imagina o quanto isso iria nos abastecer de vacinas. Claro, claro, claro. E quão importante isso seria para o futuro das relações econômicas, tal, entre Mercosul e a União Europeia. E isso não vai ser porque precisa da aprovação do Parlamento Europeu e de 27 parlamentos nacionais. Isso, infelizmente, também não deve ocorrer. Então, é uma série de fatores, além da crise econômica, né? A dívida pública, 90% do PIB, a maior taxa de desemprego da história. Sendo assim, para voltar a uma questão anterior que você fez referência ao senador Tasso Gereissati, né? A fala dele correta, tal. Então, o caminho que resta, será que é possível aguentar Bolsonaro até outubro de 2022? O Brasil resiste? Ou a questão do impeachment está colocada como questão central hoje na gestão, inclusive de todos os problemas do país, e principalmente da questão da pandemia? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que acho que não tem um trauma maior do que esse que a gente está vivendo hoje. Imagina, Vila, são 10 Boeings caindo por dia. Eu lembro quando caiu um avião lá em Congonhas, que assim, eu não consegui dormir à noite, eu não conhecia ninguém que estava naquele avião.
Mas, assim, nossa, foi uma coisa tão pesada, tão fúnebre. E hoje são 10 por dia. Nossa, assim, para mim, impeachment nossa, é mamão com açúcar, né? Perto disso aqui que a gente está vivendo. Eu acho que é a primeira solução mais explícita que a gente tem. E agora eu quero. Vamos ver como é que vai ser isso com o Centrão, por exemplo. A gente já está com 70 pedidos de impeachment. Né? Agora que a gente precisa ver. A gente precisa de todos os atores do Brasil junto com o Brasil. Porque, assim, o que eu sinto, Bolsonaro, aí pode ser até piegas isso que eu vou te falar, Vila, mas eu fico imaginando uma pessoa que se elege presidente da República. Isso é uma dádiva, a pessoa poder dar dela para 220 milhões de pessoas, dar alguma coisa de você, ser humano, né? Vamos falar de amor mesmo, entendeu? Você tem a oportunidade de melhorar a vida de uma nação. E o Bolsonaro, ele não tem sentimentos, ele age com desamor. Parece que ele é versus o Brasil. O Brasil virou uma nação mal amada. É isso que está acontecendo com a gente, entendeu? Por isso que a pessoa que é o presidente, que é o comandante de um país, entendeu? Tudo transborda na população. A atitude, sabe? A forma de ser. Então, assim, infelizmente, a gente está tendo um exemplo que está transbordando e está maculando o coração e a vida do brasileiro. Deixa eu te colocar uma questão, Mara. Ontem, no final da tarde, saiu um manifesto assinado por 6, vamos chamar grosso modo, presidenciáveis, vai, né? De partidos políticos diferentes, de histórias políticas distintas, divisões sobre uma série de questões do Brasil diferentes, mas que tem um ponto de unidade fundamental para a conjuntura que nós vivemos, a defesa da democracia. E o manifesto coloca que a democracia corre risco no Brasil, é necessário defendê-la, né? O que você achou desse manifesto? Eles chamaram de polo democrático, não é? Exato. Eu achei bem importante, muito importante. Primeiro que todos que estão participando são pessoas presidenciáveis, como você falou, pessoas admiráveis que, de uma forma ou de outra, né, têm trabalhos que a gente admira e essa busca pela preservação da nossa democracia é importante ser dita. Embora tenha acontecido tudo isso essa semana, a demissão do ministro da Defesa, né, os comentários, mas eu sinto que nossas instituições não são muito fortes. Eu não acho que a gente tem que estar muito vigilante, mas eu não sinto a democracia assim vulnerável e abalável por conta acho que da robustez das nossas instituições. Mas esse ato democrático, acho que ele vem a calhar porque ele principalmente mostra união, que é uma coisa que a gente não tem vivido. Eu acho que mais do que o mérito do que o polo democrático traz, o fato de pessoas de partidos diferentes, de estados diferentes, com ideias diferentes, se unirem, pensando na democracia brasileira, isso eu acho muito positivo, porque a gente mostra para a população união, que está faltando muito. Né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma última questão para não abusar da sua bondade aí. Uma última Imagina! questão. É, eu sempre pergunto para alguns senadores, que as pessoas também me perguntam, como que é claro que a pandemia dificultou a presença em Brasília, evidentemente, né, por todo o significado
da pandemia. Mas como que você está reconhecendo o seu trabalho no Senado, que é diferente de ser deputado federal, uma casa muito menor. Deputado federal são 513, senadores são 81, né? Como é que você está se sentindo? Você se sente em casa, nas comissões? Como é que é a relação? Porque eu entendo, eu nunca serei senador nem deputado, tal, meu caminho é outro, mas eu teria dificuldade, por exemplo, de encontrar algumas pessoas ali com quem eu não me dou, quer dizer, eu não me dou assim porque são pessoas muito diferentes de mim. Como é que é isso com você, no Ai, geral? Vila, vou falar uma coisa que eu sempre pensei muito isso. Eu falava assim, meu Deus, assim, cruzar uma pessoa que, assim, que eu sei que é corrupta e que... Mas quando você está lá, é um exercício. É um exercício de você conseguir aceitar o outro apesar de. Porque, assim, ele é a pessoa que você vai ter que trabalhar, o senador colega, que, de repente, tem práticas que você... práticas que eu, no caso, não concorde, entendeu? Mas, muitas vezes, ele pode ser o relator de uma matéria importantíssima e eu vou ter que me relacionar. Então, eu acho que assim, é um exercício, inclusive um exercício de empatia, para você sair de você, entrar no outro, sentir com o outro, entender o que está acontecendo e depois voltar. Depois voltar e deixar bem clara, né, essa separação. E sabe uma coisa que eu acho que tem me ajudado, Vila, assim, a me Hum. sentir em casa? A bancada feminina, porque a bancada feminina agora se uniu de uma forma muito forte. E a gente conquistou, né, o direito à fala em todas as sessões, tem sempre alguém da bancada feminina que vai falar. A gente conquistou direito à voz e voto no colégio de líderes. E agora a gente faz reuniões semanais, o que está dando uma participação assim mais ativa e mais conjunta. Isso tem sido muito bom. E, de regra geral, é bem diferente, viu, da Câmara, assim, porque mesmo nas comissões as conversas são diferentes, são mais profundas, com maior conhecimento e mais respeitosas, mesmo de partidos que, né, que assim a gente tem mais embate, né? No Senado isso é bem mais polido, bem mais trabalhado de uma forma assim mais cuidadosa, sabe? Né? Eu acho, e ah, o nível também dos consultores, isso é uma coisa que do Data Senado, que faz pesquisa para o nosso trabalho. Isso é importante também salientar que a gente tem uma estrutura muito boa de trabalho. Se você quer fazer um bom trabalho, é um local. Eu fui passando isso em todos os cargos, né? Quando eu fui secretária municipal, eu falei, nossa, como dá para fazer coisa. Aí eu virei vereadora, era tanto vereador que só reclamava, não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. E aí eu cheguei, eu achei aquilo tudo incrível, eu achei que dava para fazer muita coisa como vereadora, como eu fiz. Aí eu virei deputada federal, aí eu fiquei mais impressionada, porque eu falei assim, nossa, eu fiquei muito impressionada com o nível dos consultores, com isso. E agora no Senado mais ainda. Então, acho que assim, como um espaço para você poder fazer, isso está me dando bastante gratidão e é gratificante, né? Você conseguir fazer, você vê que o trabalho chega nas pessoas. E eu trabalho com pessoas muito vulneráveis, né? Então, eu trabalho com aquelas que são as mais vulneráveis, né? Que pouco se olha, né? Para aquele indivíduo que é discriminado multiplamente, sabe? Então, você imagina a mulher negra, pobre, lésbica, cadeirante, né? Assim, o quanto esse público é desassistido. E
E é um local que eu tenho essa oportunidade de dar luz e foco a muitos que até então não tiveram. Por exemplo, a gente criou uma política nesses últimos anos de doenças raras, coisa que nunca existiu. São 15 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, assim, quando a gente consegue salvar vida, porque um medicamento chegou, né? Porque consegue mudar toda a história de uma família. Você é historiador, você pode imaginar, né, o quanto isso é intenso. Então, assim, no nosso dia a dia de trabalho, eu posso estender isso à minha equipe, porque a gente acabou virando uma equipe que trabalha assim com afinco para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja uma, seja milhões de pessoas. Então, eu acho que esse é o lado bonito e gratificante de ser senadora. Mas agora você imagina, né, a responsabilidade, primeiro, com a morte do Major, né? Isso também me abalou, porque, poxa, era uma voz importante para o estado de São Paulo. E outros senadores morreram. Outra coisa que a semana passada, já que a gente está falando nisso, que assim que eu fiquei indignada, viva, com aquele Felipe Martins, fazendo aqueles gestos atrás do presidente, e aí o senador Randolfo Rodrigues reclamando, falando, tira imediatamente esse homem, e o homem continuou lá, sentado, como se nada tivesse acontecido. Eu achei um desrespeito ao presidente, que também não fez nada, um desrespeito ao Senado, um desrespeito ao senador Randolph, um desrespeito à população brasileira. Aquele sujeito, ele continua aí, né? Ele continuou lá a sessão inteira, embora o Rodrigo Pacheco disse que está apurando, espero que eu faça aí rápido, e continuar sendo assessor do governo federal. Então, eu acho que o Brasil está muito permissivo em muitos absurdos. Senadora Mara Gabrilli, olha, foi um prazer Ai, filha, eu estou só conversar. desabafando aqui. É bom, mas acho que faz bem, é importante, né? Porque eu acho que sempre a ideia das nossas conversas aqui no canal é fugir um pouco do lugar comum, quando é possível, né? E como agora, daí mostrar esse cotidiano, como é que esse trabalho, né? E como é difícil, né? Porque não é fácil fazer um trabalho político no Brasil, conseguir aprovar as coisas no parlamento, conviver com um país tão plural, tão diverso e tão injusto, né? Que nós somos um país extremamente injusto. O auxílio emergencial mostrou isso o ano passado, R$ 600 para uma família, foi uma revolução econômica no país, né? Subiu o preço do arroz, feijão, óleo de soja, as pessoas queriam construir um puxadinho. Foi uma loucura. Você vê o preço do tijolo, do cimento, né? A autoconstrução é uma característica brasileira. Como nós somos um país tão diverso, né? Um estado de São Paulo tão diverso e cidades tão diversas, né? Como que numa só cidade você convive várias cidades, né? Várias São Paulo dentro da própria São Paulo, né? Então, realmente E você passou isso, né? E você passou lá como vereadora, depois como deputada, então como secretária, né? Então, por momentos diferentes da administração pública, porque o executivo é uma coisa, o legislativo é outra, cada um com suas limitações. Então, o papo aqui do canal a conversa é mais isso, e ver essas questões mais estruturais, né? Que deixam todos nós angustiados, né? O que nós estamos vivendo aí, mas eu sempre digo, sem dar uma de o personagem do Voltaire lá, o Pangloss, e o Cândido lá, o otimista, sem dar uma de otimista, sem base, mas nós vamos virar essa página, né? Nós somos um grande país. O problema é que tem gente que atrapalha, como o Bolsonaro. Aí tem a Constituição que dá o caminho, que é o caminho do impeachment, né? Mas agradeço muito, muito obrigado Vila, mesmo você por ter acha que atendido o meu convite. o polo democrático
através dele a gente vai conseguir ter essa via do meio, essa terceira Eu acho, via. Eu acho que isso é importante. Hoje mesmo, conversando com outros entrevistados, Mara, eu acho que há uma falsa ilusão de que há uma polarização. Só tem inventar uma ideia de que tem um terço de Bolsonaro, um terço de Lula e só sobra um terço. Então, como esse um terço que sobra está dividido, o segundo turno de 2022 já está decidido. Isso é falácia pura, 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 pura. Primeiro, porque eles têm, cada um desses dois extremos, vamos chamar assim, tem no máximo 20% de intenções de voto, num processo político mesmo, de debate e tal. Então, sobram 60 aqui no meio. Então, não, a história já é diferente. Segundo, ninguém sabe se o Bolsonaro, eu espero que não chegue ao processo eleitoral de 22, porque ele cometeu tantos crimes, é o presidente mais criminoso da história do Brasil, e tem de ter algum processo de impeachment, alguma coisa, porque não é possível 4.000 pessoas morrerem por dia e não acontecer nada, né? E ele voltou a atacar todas as medidas sanitárias. Também ninguém sabe se o Lula será candidato. Então, tem uma série de alternativas no centro, do centro à direita, do centro à esquerda, do centro propriamente dito, né, que vão ser construídas, democráticas, republicanas. Né? O que é fundamental é garantir os pontos de unidade, a unidade na diversidade, né? Quer dizer, construir pontos de unidade, não de divisão. Né? Eu acho que o manifesto de ontem é um caminho, o manifesto, a semana passada, né, de empresários, economistas, também foi muito bem recebido. Quer dizer, o país acho que acordou, né? Mas precisa ser um pouco mais rápido, porque senão não haverá país nenhum no ano que vem, né? Porque com a tragédia que nós estamos vivendo. Então, acho que é um caminho. Agora, tem que ter as pessoas sensatas, deixar de lado o projeto pessoal, eu sei que isso é difícil, e pensar no projeto nacional. Eu sei que é fácil falar, né? Mas cada um tem direito a ter seu projeto pessoal, né? Isso faz parte das pessoas, né? Mas eu creio que nós vamos ter boas alternativas e o eleitorado vai ser bem responsável em 2022. Mas aí depende muito de vocês, que estão no parlamento também, né? E desse trabalho em defesa da democracia, das liberdades democráticas, e que não é fácil, né? Então, temos de continuar na luta, né? Vamos, na luta. Na Ai, luta. Vila, obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Mara. E vamos aí numa próxima oportunidade voltar a conversar. Então, agradeço muito você ter atendido o meu Vamos ficar em convite. contato, sim. Valeu, então. Obrigada, Abraço, então. Vila. Nada, tudo de bom. Boa Páscoa, tudo de bom. Obrigado para você também. Tudo de bom.